Atendendo a muitos pedidos, eu venho aqui hoje para falar um pouco da minha história e como o aprendizado do idioma japonês mudou a minha vida neste país. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, idealizador do canal Fale Japonês, o canal por onde você está assistindo a este vídeo, e se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever agora mesmo e ativar o sininho para receber todas as notificações de quando eu estiver aqui com um assunto novo para você. De forma geral, eu ensino para você muita coisa em relação ao Japão, a cultura, hábitos do povo japonês e principalmente sobre a língua japonesa. Mas hoje eu venho aqui fazer um vídeo para vocês para falar um pouquinho da minha trajetória, porque muitas pessoas me perguntaram, né, como que eu aprendi o japonês, por que eu me interesso tanto pela língua, o que aprender o japonês, né, fez de diferença na minha vida como estrangeiro vivendo no Japão. E eu acho relevante trazer este assunto aqui para vocês, uma vez que vocês me acompanham, e eu sou um estrangeiro, né, brasileiro, que como muitos, chegou aqui no Japão sem saber falar absolutamente nada do idioma japonês, aos 19 anos de idade, há 34 anos. Então, já fazem 34 anos que eu vivo neste país, cheguei aqui na era Dekasegi, que a gente chama, que é quando vieram a mão de obra estrangeira trabalhar no Japão, porque havia uma escassez muito grande de mão de obra, né? E o Japão estava vivendo o que a gente chama de Baburu, né? Baburu Jidai, que seria aí uma época de uma bolha econômica muito grande, que havia uma necessidade muito grande de mão de obra, e o Japão, né, começou a abrir as portas para que descendentes de japoneses viessem trabalhar aqui, e eu vim, né, neste movimento há 34 anos. E para mim foi um choque muito grande, assim como para muitas pessoas, em vários aspectos. Porém, eu diria que eu consegui me adaptar muito rápido, porque o Japão é um lugar limpo, um lugar que tem uma organização muito grande em muitos fatores, em muitas áreas. É um lugar onde há um respeito, né, mútuo entre as pessoas de forma geral. Talvez você não concorde com isso, mas está tudo tranquilo, né? Em alguns momentos a gente vai encontrar, sim, pessoas que não respeitam tanto, assim como a gente vai encontrar em qualquer outro lugar do mundo, mas eu diria que a grande maioria dos japoneses é como se fosse assim: eu fico na minha, você fica na sua. Cada um cuida do seu, cada um cuida da sua vida. Então, assim, eu vou ter um contato com você no meu ambiente de trabalho, porque há necessidade deste contato. Então, eu vou te respeitar dentro deste ambiente porque eu quero que você me respeite. Então, a gente precisa manter uma harmonia no nosso ambiente, né, em que a gente convive. E isso, para mim, foi muito marcante. Eu senti isso muito claramente quando eu cheguei aqui. E eu gostei muito disso. Eu gostei da organização, eu gostei deste respeito que eu sentia, eu gostei da curiosidade do povo japonês na época de saber mais sobre o Brasil, saber sobre a minha cultura, saber sobre a minha cultura alimentar, por exemplo, né, sobre a alimentação, o que a gente comia de diferente, o que a gente fazia de diferente, né, como que era a nossa vida no Brasil, como que é o país, como que é o clima, como que é a língua, né? Então eles tinham uma curiosidade muito grande, e o que fazia com que eles quisessem conversar comigo, e também me ajudava a desenvolver a língua, a audição, e me obrigava, na verdade, a aprender o idioma para me comunicar com as pessoas com quem eu convivia. Então foi a partir daí que eu comecei a ter um interesse muito grande pela língua japonesa, porque eu entendi que eu precisava do idioma se eu quisesse mudar a minha realidade de fábrica, se eu quisesse sair daquele ambiente e ter uma vida diferente. Não é? Uma vida mais tranquila, uma vida em que eu pudesse ser o empreendedor, uma vida em que eu pudesse mandar, digamos assim, no meu horário, não é? Nas minhas... enfim, é difícil quando você empreende em um país que não é seu. É claro que é, mas eu fui empreendedor sempre. E eu já comecei fazendo isso muito cedo. Meu primeiro negócio no Japão, depois de ter aprendido o idioma, como eu disse, né? Fui aprender o idioma, me senti interessado em aprender a língua porque eu sabia que seria importante isso para mim, até porque eu queria me comunicar com os meus companheiros de trabalho e com os meus familiares, porque os meus parentes por parte de pai nunca foram para o Brasil. Então são todos japoneses que sempre viveram no Japão, e eu tive um contato muito grande com eles quando eu cheguei aqui. Eles vieram me procurar, né? E a gente saía junto, levava para casa deles, levava para passear, levava para conhecer lugares, e queriam se comunicar muito. Então eu fui desenvolvendo a língua de uma forma autodidática. Depois eu tive algumas aulas de Nihongo, o que me ajudou a entender a gramática da língua, e basicamente em um ano eu já falava o idioma o suficiente para me comunicar. Depois de 2 anos, eu já sabia o suficiente para ensinar. Olha que coisa incrível, não é? E aí eu já comecei a ensinar o idioma para os meus colegas de trabalho em uma região que eu trabalhava em Guma.
Na época, eu trabalhava numa fábrica de montagem de máquinas de venda automática, de Dohan Bike, que a gente chama, não é? E aí, aos finais de semana, eu dava aula para os meus colegas de trabalho a pedido deles, porque eu me sobressaía muito. A quantidade do que eu falava, né? A minha fluência, ela era muito diferente do restante dos outros funcionários. E eu me sobressaía e chamava muita atenção da chefia por conta disso, e era solicitado, né, frequentemente para fazer o trabalho de intérprete, de tsiyak, para as pessoas que trabalhavam naquela fábrica. Depois disso, como eu estava dizendo, eu fui trabalhar em outros lugares, juntei um certo dinheiro, não é, um caixa, e fiz o meu primeiro negócio, como eu disse, que foi um bentoyá. Eu abri um bentoyá, conversando com o dono do apartamento em que eu morava. Ele tinha um barracão embaixo do apartamento. Eu falei com ele pessoalmente, fui na casa dele tomando um chazinho à tarde, entendeu? Falei para ele, ele chamava Takahashi, inclusive, né, o mesmo sobrenome que o meu. Nós ali, um senhor grisalho, ele tinha uma madeireira, não exatamente uma madeireira, uma marcenaria, eu acho que é assim que seria melhor. Uma marcenaria, trabalhava com madeira, e aí um senhor grisalho, de barba grisalha, nós sentamos para conversar. Eu disse, eu quero fazer um bentoyá. O senhor aluga aquela parte abaixo ali do prédio, não é? Para que eu possa fazer uma cozinha industrial e possa fazer o meu estabelecimento. E eu fechei negócio com ele ali, tomando um chá na casa dele. Então, ele contratou uma empreiteira para fazer o trabalho para mim. Eu obviamente paguei todo o trabalho para fazer uma cozinha industrial para mim e comecei o meu primeiro negócio, que era um bentoyá. Bentoyá, para quem não sabe, a gente faz marmitas, não é, para vender comida. E no caso, a minha especialidade era fazer comida brasileira e entregar para pessoas que trabalhavam em fábrica, brasileiros que trabalhavam em fábrica na região. E eu já comecei o meu negócio com 80 clientes, cheguei a ter 200 clientes diariamente, trabalhando sozinho para fazer tudo isso, fazer, entregar, fazer contabilidade, enfim, fazia tudo sozinho. Então, já começou aí, não é, a diferença que saber falar o idioma fez na minha vida, porque eu consegui falar com o japonês, consegui expor as minhas ideias, consegui fechar com ele um acordo para que eu pudesse utilizar do espaço que ele tinha ali no seu estabelecimento, né, no prédio, para que eu pudesse fazer uma cozinha industrial no lugar. Então, já comecei ali e percebi que eu teria outras oportunidades, eu teria outras portas que iriam se abrir para mim, porque eu conseguia me comunicar e conseguia passar esta confiança para os japoneses. Isso foi muito rápido. Eu tinha apenas 3 anos e pouco já de Japão e já tive o meu primeiro negócio. Depois eu tive vários outros negócios no Japão, tive uma boutique, por exemplo, né? E não foi só isso. O fato de eu falar o japonês me colocou em posição privilegiada dentro dos meus ambientes de trabalho, porque a chefia entendia que, além de conseguir entender muito bem o trabalho, as ordens que me eram dadas, eu conseguia passar isso para as outras pessoas, porque eu já tinha esta facilidade, né, de ser comunicativo e de conseguir ensinar as coisas de forma clara para as pessoas. Então, todos os lugares em que eu trabalhei, basicamente, eu tinha uma posição privilegiada. Acabava ganhando mais, inclusive, em muitas fábricas, muitas empresas que eu trabalhei, o meu salário era diferente dos demais que trabalhavam comigo, dos demais estrangeiros, porque eu tinha um diferencial para oferecer. Então, um trabalho que eu fiz na Yamaha, por exemplo, que é a Yamaha Robô. Então eu trabalhei numa empresa da Yamaha que fazia braços mecânicos e eu trabalhei ali durante 5 anos. Mas é claro que comecei o trabalho como qualquer outra pessoa, aprendendo o trabalho e tudo mais, mas logo já perceberam que eu tinha, né, uma veia diferente, eu tinha uma veia meio que de liderança, e eu conseguia liderar as pessoas, eu conseguia falar com os engenheiros, eu conseguia resolver problemas, e não demorou muito, eu recebi a proposta para ser líder de um setor onde nós tínhamos ali brasileiros, peruanos e japoneses trabalhando, mas que eu precisava liderá-los por conta da minha fluência linguística, da minha capacidade linguística e do meu conhecimento já adquirido do trabalho efetuado naquele setor. E aí eu aceitei a proposta porque o meu salário aumentou substancialmente e depois disso já fui convidado, depois de 5 anos trabalhando nessa empresa, na Yamaha, eu fui convidado para ser professor em uma escola de idiomas, professor de japonês. Então, a minha vida, na verdade, ela só aconteceu, eu só tenho essa história para contar porque eu decidi aprender o idioma japonês, porque eu decidi que a língua seria para mim um diferencial, seria para mim a chave que abriria para mim as possibilidades e as oportunidades no mercado de trabalho. E aí eu recebi essa proposta, fui trabalhei durante 5 anos nessa escola de idiomas como professor de japonês,
e depois eu saí dali e fui abrir o meu próprio negócio, que foi quando eu abri uma boutique, que eu cheguei a mencionar para vocês que já tive uma boutique. Abri uma boutique de roupa feminina, que eu ia comprar na Tailândia e na Coreia, né, a mercadoria para revender aqui no Japão. E assim, eu já tinha essa experiência de ter um negócio, de fazer declaração de imposto de renda, de ter um contador. Então eu fui aprendendo a fazer tudo isso ao longo da minha trajetória, não é? E das minhas empreitadas. Eu fui aprendendo a fazer declaração de imposto de renda, fui aprendendo a fazer tudo corretamente e fui administrando a minha vida até me tornar um autônomo que hoje tenho a minha própria empresa. Hoje eu faço a minha própria declaração de imposto de renda, eu consigo administrar isso muito bem, eu consigo falar com todas as pessoas em todos os âmbitos que eu preciso da língua. Então, para mim, a língua japonesa foi definitivamente o fator essencial para que eu fosse para que eu seja, na verdade, né, quem eu sou hoje. Esse Jin Takahashi que pode vir aqui hoje para você ensinar o idioma, né? Lembrando que eu resumi muito, porque eu trabalhei em vários outros lugares, tá? Trabalhei em escola de... Vou até mencionar aqui para vocês. Além de trabalhar numa escola de idiomas, depois tive meu negócio. E aí passei a trabalhar em escolas japonesas, escolas de direcionamento educacional para portadores de necessidades especiais. Trabalhei em 3 escolas simultaneamente como intérprete e tradutor. Trabalhei como professor de português para os engenheiros da Yamaha durante 3 anos. Trabalhei como professor de inglês para os engenheiros da Hamamatsu Photonics, que é uma empresa de tecnologia aqui no Japão. Trabalhei em uma escola técnica na área de Iryojima, que é atendimento hospitalar e clínico, dando aula para os formandos do ensino médio japoneses, né, os alunos japoneses, dando aula de português, porque a região onde eu moro tem muito brasileiro, e eles precisavam aprender um pouco do português para fazer o atendimento hospitalar e clínico. E aí eu trabalhei ali dando aula de português, além, obviamente, de muitos alunos particulares que eu sempre tive, tanto japoneses que aprendiam inglês e português comigo, assim como estrangeiros como brasileiros e peruanos que eu dava aula de japonês. Então, assim, dar aula, eu fui escolhido para ser professor, na verdade. Não foi uma profissão que eu decidi, vou ser professor, vou estudar para ser professor. Não, as pessoas ao meu redor me escolheram para ser professor. Então, a partir do momento que eu não deixei as oportunidades passar, fiz o meu currículo, levei nesses lugares como uma escola, por exemplo, não é? Como uma escola técnica, por exemplo, levei o meu currículo e coloquei a cara a tapa, digamos assim, né, para me mostrar, para dizer, olha, eu sei fazer isso, eu tenho esta experiência. E ser admitido para dividir o palco em salas de aula com professores com formação acadêmica no Japão, não é para qualquer pessoa. É preciso você ter uma bagagem grande, um conhecimento grande do idioma, saber se comunicar muito bem para mostrar, não é para o japonês que você está capacitado para fazer aquilo mesmo que você não tem uma formação acadêmica no país. E foi o que aconteceu comigo. Então, saber me comunicar muito bem no idioma japonês fez com que as portas abrissem para mim incrivelmente. E que eu pudesse estar hoje aqui diante das câmeras com o projeto do Fale Japonês, trazendo para vocês mais conhecimento e sendo esta pessoa que eu sou, este autônomo, este professor que ama a língua, que gosta muito de ensinar, que está sempre em busca de conhecimento. Lembrando isso para vocês, eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, que eu morrerei estudando e aprendendo, porque não tem fim. Principalmente quando a gente estuda idiomas, não tem fim. É simplesmente, não é, infinito. Nós teremos sempre o que aprender, nós teremos sempre o que estudar, nós teremos sempre o que passar para as pessoas, porque nós estamos sempre num processo de reciclagem, num processo de crescimento pessoal e intelectual, e isso é primordial para quem deseja ensinar alguma coisa para alguém. Estar sempre num processo de crescimento. Só para deixar aqui dito, quando eu falo de estudar o tempo todo, eu aos 50 anos de idade eu decidi fazer uma faculdade, por exemplo. Então já estou prestes, este é o meu último ano da faculdade de letras, já estou prestes a terminar a minha faculdade e com certeza farei outras, não sei se faculdades, mas continuarei estudando, né, mais e mais e mais e mais, porque eu sou uma pessoa que eu sou inacabada, né? Nós somos inacabados, nós estamos sempre num processo de construção, num processo de descoberta, e isso para mim é fascinante. Isso faz com que a vida se torne cada dia mais fascinante, mais intrigante e mais instigante, não é mesmo? Porque assim a gente fica instigado, fica motivado, não é? A crescer, a aprender, a buscar por mais saber. E isso me dá um prazer imensurável. E para mim é um prazer enorme trazer isso para vocês, porque eu acredito que sim, o conhecimento linguístico, o conhecimento da língua japonesa pode fazer a diferença na sua vida, pode mudar o rumo, a sua trajetória, a sua história neste país,
porque a gente nunca sabe o que nos espera na próxima esquina, ao virarmos a esquina da vida. Pode ter uma porta ali aberta para você e você só conseguirá adentrá-la se você tiver conhecimento para isso, se você tiver a chave para abrir a porta. E a chave é o conhecimento, sem dúvida nenhuma. Lembrando que os japoneses estão sempre abertos, os japoneses querem muito ter este contato, fazer esse intercâmbio, conhecer a gente um pouco melhor, principalmente os japoneses desta nova era, né? Os japoneses mais novos, digamos assim. Eles têm, não somente eles, tá? Não estou generalizando. Eu tenho muitos amigos que são da faixa etária de 80 anos, quase 90 anos, 70 anos de idade, que são meus amigos japoneses, que eu gosto muito, tenho um enorme respeito e aprendo muito com eles. Mas os jovens têm mais curiosidade também, eles estão mais abertos por conta da internet, da globalização, né, que a internet trouxe para a realidade do jovem japonês. Então eles querem conhecer mais, eles têm uma curiosidade maior em relação a outras culturas, né, a outras pessoas. E quando você sabe se comunicar, muita coisa interessante pode acontecer para você. Muitas pessoas podem estar esperando você, né, para te fazer uma oferta interessante de trabalho, te dar uma oportunidade interessante de trabalho aqui neste país e você poder aí galgar, né, em um outro campo, em uma outra área. Então, se você gosta de alguma coisa, você tem alguma habilidade, se você tem, né, algo que você gosta de fazer e gostaria de fazer com que isso se tornasse uma profissão para você no Japão, a partir do momento que você fala o idioma, você consegue fazer com que isso se torne uma profissão para você no Japão, mesmo que seja algo simples. Você faz crochê, você faz artesanato, você faz bolo, você faz... O que você faz que poderia se tornar um produto a ser oferecido no mercado, por exemplo. Pense nisso, né? Você como um produto humano, você como alguém que pode oferecer algo para o mercado de trabalho, um conhecimento, né, que de repente você tem, você adquiriu, né, no decorrer da sua existência, da sua trajetória, das suas experiências profissionais e que você pode transformar aquilo, né, este conhecimento em algo muito bacana dentro do mercado japonês. Se você souber falar o idioma, você consegue introduzir isso dentro do mercado, porque o mercado japonês ele é sedento de novidades. É um mercado que ele tem uma escassez muito grande de mão de obra qualificada. Quando eu digo mão de obra qualificada, é em todas as áreas. Então, pense bem, né, o quanto você poderia estar ganhando e fazendo com que a qualidade de vida que você tem hoje fosse ainda melhor, muito melhor, em um outro patamar, se você soubesse comunicar com o povo japonês. É isso, espero que você tenha gostado. A ideia aqui é falar o quanto o conhecimento da língua japonesa fez de diferença na minha vida, na minha trajetória. E é isso, né? Dei uma pincelada um pouquinho na minha história aí, na minha história profissional, não é mesmo? Nas minhas experiências profissionais, para que você pudesse entender, né, quais foram as portas que se abriram para mim, as oportunidades que eu tive por saber falar o idioma japonês. Espero que você tenha gostado mesmo de verdade. Comente aqui para mim o que você achou, quais dessas áreas que eu trabalhei no Japão você gostaria de experienciar, ou gostaria que eu falasse um pouco mais sobre elas, por exemplo, e o que você tem feito para melhorar a sua qualidade de vida, o que você tem feito para aprender o idioma japonês. Não se esqueça, aqui você sempre terá um lugar como samurai, aqui da Legião dos Falantes de Nihongo no Fale Japonês comigo. Samurai é como eu chamo os meus alunos, espero que um dia você possa ser um deles. E a gente se vê em um outro vídeo. Até lá! じゃあね、ありがとうございました。